Olá, é uma alegria que está gravando esse vídeo para vocês. Eu queria estar pessoalmente, mas devido à distância, né, como dá 8, 9 horas de carro, e o Gael só anda no meu colo em distâncias longas, então acaba ficando inviável, desconfortável, né, para que a gente vá até a cidade. Nós somos de Itapema, no litoral de Santa Catarina. Eu sou grata a Deus por estar aqui, através desse vídeo, compartilhando um pouco da minha maternidade típica. Meu nome é Jéssica, tenho 33 anos, sou filha amada de Deus, mãe do Gael, de 4 anos, e da Lívia, de 10, e vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês como mãe. Para vocês entenderem um pouquinho, o Gael passou por uma hipóxia durante o parto. Ele ficou em torno de 10 minutos sem respirar. Ele teve 2 APGAR 0, né? No 10º minuto de vida que ele teve uma nota de APGAR 3, então foi uma hipóxia bem grave. Ele ficou em torno de 16 dias na UTI, mais uns dias na pediatria. Dias na UTI, eles me chamaram, falaram que o Gael talvez não resistiria, porque ele não estava respondendo, né? Tava respirando com a ajuda das máquinas e não estava acordando. Ele fez 3 dias de hipotermia terapêutica, né? Que é quando o corpo é resfriado abaixo de 35 graus, para que o cérebro trabalhe menos e evite as lesões serem ainda maior. Isso ajudou, acredito que ajudou bastante também o Gael, mas no 5º dia, como ele não respondia, não acordava mesmo depois de terem tirado a sedação dele, eles me chamaram, falaram que talvez o Gael não resistiria, que eu teria que estar preparada para o pior, né? E foi o dia que eu peguei meu filho no colo. E no dia seguinte que eu cheguei lá, ele tinha acordado. Eu não podia ficar com o Gael na UTI, porque era época de pandemia, era 2020, então eu ficava em torno de 2 horas no hospital com ele. Logo que recebemos altas, a gente ganhou aquela lista, né, de médicos que a gente tinha que passar. Então, o primeiro ano de maternidade foi um momento de muito medo, de ansiedade, mas também de muito amor. Eu acredito fielmente que Deus nos sustenta e nos fortalece nesse caminho, como foi desde o tempo da UTI, né? Eu sou sempre uma pessoa muito medrosa, muito chorona, então, quando eu me vi vivendo aquele momento, eu sentia como se Deus entrasse comigo naquela UTI, porque eu chorei apenas 2 vezes nesses 16 dias. O dia que eles falaram pra mim que talvez o Gael não resistiria, e o dia que eu cheguei lá e eles tinham estubado ele, tinham tirado o tubo de respiração. Daí eu chorei de alegria. Mas em todos os outros momentos eu sentia uma força tão grande dentro de mim, e eu tinha certeza que aquilo era Deus me sustentando, e é assim até os dias de hoje. Como eu falei pra vocês, Deus é a base que me sustenta todos os dias, que me fortalece. Os meus filhos são as minhas motivações diárias. O amor que eu sinto por eles me move muito fielmente, que eu aprendi a enxergar a vida com outros olhos, né? Muito além do que eu via antes. Celebro cada conquista do Gael, né? Tudo que ele faz de novo, desde o momento que a gente saiu do hospital e passou por aquele monte de médico, de terapeutas, tudo começou a ser transformado dentro de mim e eu comecei a me mover diferente. E eu acho que é isso, acho que Deus extrai o melhor da gente, só que a gente tem que se permitir ser moldado, se permitir estar na companhia de outras pessoas, de aprender com outras mães atípicas também, de se envolver, na verdade, né? Desde o momento que o Gael entrou nas terapias, a gente passou pelo município, depois fomos encaminhados pela PAI, hoje em dia ele faz a ecoterapia também, que ajuda bastante na evolução do Gael. Então eu sempre comecei a me envolver desde cedo e ter contato com outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito envergonhada, né? Sou tímida e eu tive que quebrar isso dentro de mim para que eu conseguisse trocar experiências, vamos dizer assim, trocar experiência com outras mães, entender como que funcionava, como que eu podia fazer para que meu filho evoluísse, como que era esse mundo diferente totalmente do meu, do que eu vivi na maternidade com a Lívia, né? E com o Gael foi totalmente diferente. Agora, sobre a PAI, sobre as terapias, é muito importante destacar que as crianças com deficiência, elas precisam sim de um cuidado maior, né, desse olhar terapêutico para que a criança evolua. O Gael é um GMCF, eu acho que assim se fala, não sei, são siglas, né? Ele foi classificado como 5 no início, hoje ele é um nível 4, então crianças com deficiência, vocês podem ver pelo Instagram do Gael, que eu vou colocar para eles compartilharem com vocês, que crianças com deficiência evoluem sim. É possível mudar de nível, sim. Quem diz que não é mentira, porque eu já vi várias vezes, vi várias crianças mudarem de níveis. A gente teve a oportunidade de fazer uma vaquinha e levar o Gael para uma terapia intensiva em outra cidade, e o Gael evoluiu muito. Eu conheci muitas crianças que evoluíram, assim, fora do comum, assim. Eu acredito que é uma força divina mesmo que move junto com as terapias. Eu sempre falo que a nossa vida é movida por oração, que é orar mais ação. Não adianta a gente só orar e não
não colocar a mão na massa, não colocar nossos filhos fazer exercícios, é um conjunto, é o acreditar que ele pode, colocar tua esperança em Deus e fazer exercícios com o filho, né? Quando você participa das terapias da criança, está atenta aos exercícios, pedir para o fisioterapeuta que exercício você pode fazer em casa, colocar de pé, colocar sentadinho no banco, o que fazer para não luxar o quadril da criança, como acompanhar o quadril, estar atenta a todas essas informações. Eu sei que é muita informação, é chuva de informação, mas se a gente se ficar atento nisso, buscar conhecimento. Até no Instagram, tem tantas fisioterapeutas boas no Instagram, junto com os terapeutas que já acompanham a criança na PAI ou onde a criança fizer. A criança pode evoluir sim, e muito. Ficar sempre buscando o melhor para o filho e colocar isso em prática. Não desistir, ser persistente, porque as conquistas vêm. Lógico que não vem como uma criança típica, né? A Lívia, eu piscava, ela estava andando, eu piscava, estava falando. O Gael é um processo totalmente diferente. Eu sei exatamente como ele aprendeu cada movimento novo, porque foi ensinado pela físio, foi ensinado por mim, foi ensinado pela professora. Então, tudo devagar, mas se a gente for consistente, a criança evolui. Então é muito importante que a gente esteja presente, que a gente não falte, principalmente. Por mais que seja às vezes 30 minutos, 45 minutos, faz diferença. E você fazer pelo menos um pouquinho em casa. Eu vejo pelo Gael. Não vou dizer que é todo dia, porque nem todo dia eu consigo. Às vezes, o tempo passa e é uma correria, e eu não consigo fazer o que eu queria fazer com ele, mas às vezes 30 minutos do teu tempo ali com ele, 40 minutos com a criança, estimulando ela, colocando de pé, como eu falei, ou brincando com uma brincadeira com animais, com frutas, com cores. Você vê que a criança começa a absorver aquilo cada vez mais e repetir, a criança aprende por repetição. Isso é muito importante nesse processo com a criança com deficiência. Outro ponto muito importante que eu acredito que tem que ser destacado é você não se isolar. Né? Quando a gente se torna mãe atípica, a gente começa a ver problema até onde não tem, nas falas das pessoas. Você acha que aquilo é preconceituoso, que eles não veem tua criança, mas o mundo realmente não está preparado para isso. Se a gente se colocar um pouquinho no lugar da outra pessoa, muitas vezes, quando a gente não era uma mãe atípica, um cuidador, né, de uma pessoa com deficiência, nós também não prestávamos atenção nesse detalhe, mas agora a gente vive isso. E aí a gente começa a enxergar as coisas diferentes. Então hoje eu agradeço a Deus sim por eu viver essa maternidade, porque eu vejo um outro lado que talvez eu não visse antes. Né? Hoje eu vejo amor, vejo o que tem além. Né? Antes eu tinha medo, hoje eu tenho amor quando eu vejo uma criança com deficiência. Eu vejo quanto amor, quanta dedicação tem ali naquela criança. E então, não se isole. Faça amigos, se você está na PAI, faça amizade com outras mães, por mais que você tenha vergonha. Procure amizades na internet, mães atípicas. Eu conheci um monte de mães, mandava mensagem mesmo no Instagram, perguntando o que era bom, o que não era, trocava figurinhas, sabe? Sobre medicamento, sobre terapia, sobre o que fazer, o que é bom, o que não é, o que ela tinha visto de bom em tal terapia, e fui buscando sempre alternativas através mesmo do Instagram, que é uma ótima ferramenta hoje em dia, do YouTube. E se você não tem uma rede de apoio, mas normalmente nas APAES tem aqui, Itapema tem, né, as redes de apoio das mães, se envolva, converse com outras mães, não se isole, não fique sozinho. Ó, esse é o Gael, chegou da escola, ele tá olhando os livrinhos. Você quer os livrinhos? Quer o livrinho? Sim ou não? Sim. Ah, tá bom, então levanta a cabeça pra mamãe. O Gael vai pra escola amanhã? Não, tem que ir pra escola. Você vai pra escola amanhã? Que preguiçoso, só porque tá frio chovendo. Você não quer ir pra escola? Ó, a mamãe tá gravando um vídeo lá, ó, falando de você. Manda um beijo. Manda um beijo lá. Olha lá. Manda um beijo lá pro vídeo. Manda um beijo. Beijo. A chave também que foi virada na minha vida, 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu entreguei minha vida para Jesus, entrei numa igreja, também fiz amizade com outras mulheres, então eu aprendo muito com elas aprendem comigo também. A igreja passou a ter contato com uma pessoa com deficiência, que talvez antes eles não tinham, então como é importante essa troca. Às vezes não critique tanto, sabe? Acho que a maternidade típica tem isso, a gente começa a se transbordar de amor, né? O amor ao próximo, o cuidado, né? Tudo que a gente aprende com nossos filhos, a gente começa a aplicar com outras pessoas também. Então, eu vejo por mim, hoje eu amo muito mais as outras pessoas do que eu amava antes, porque eu vejo além, né? Eu consigo, às vezes a pessoa é mal educada com você em algum lugar, ou algo do tipo, mas a gente não sabe qual que é a situação que aquela pessoa tá passando. Talvez, às vezes, é a gente, né? Ou que a gente tá mal-humorado, quantas vezes a gente já xingou no trânsito, na rua, ou ficou revoltado com alguma situação, mas também é porque a gente estava passando algo em casa, ou estava sobrecarregado. Então, existem os dois lados, a gente tem que sempre enxergar além, né? Ter paciência, amor ao próximo, que é muito importante, que torna a jornada muito mais leve. Outro ponto importante que eu acho que deve destacar é que nunca limite seu filho ou deixe que as pessoas digam para a pessoa com deficiência que ela não é capaz de fazer algo, limitar ela em algo.
porque senão ela acaba acreditando naquilo. Então não permita que as pessoas façam isso a ela e não fale isso a ela. Coloque sempre frases positivas na vida dela, que ela vai conseguir, que ela consegue, que ela é importante, que ela é amada. E isso faz com que o mundo fique bem mais colorido pra ela, fique bem mais alcançável pra ela. Eu vou deixar alguns videozinhos do Gael agora, da evolução dele. Lógico que meu filho não aprendeu a caminhar sozinho ainda, ele não fala, mas ele interage com a gente com sim e não, e ele compreende muito bem o que a gente diz, mas ele também foi bastante estimulado. Eu decidi não viver uma vida assim de terapias, sabe? De todo dia ter terapia, ele faz terapia hoje em dia 1 vez na semana e 2 vezes de fono. E a ecoterapia. E a escola, né? Que agora ele começou a participar da escola no início também, que é muito importante pra criança, pra que ela se sinta incluída, né? No início ele não quis ficar, foi um mês de adaptação com ele, mas agora ele ama ir pra escola, ele se diverte, os amigos gostam muito dele, a gente vê que é coisa da nossa cabeça, já que a criança não vai ser inclusa, que as crianças não vão gostar dele. Eles tratam muito bem o Gael estuda num colégio municipal aqui na minha cidade, e as crianças tratam muito bem ele, é sempre cheio de amor, é sempre cheio de carinho, as crianças estão sempre ao redor dele, e eu fui desconstruindo isso da minha cabeça, sabe? Mas, conversando com outras mães, o Gael faz a FISO só 1 vez na semana e o restante comigo em casa, então 30, 40 minutinhos por dia, às vezes eu pego ele ali, coloco ele de pé por conta do quadril, o que a gente quer melhorar nele, coloco ele sentadinho, conversei com a Físio o que a gente pode fazer pra melhorar, ela me dá dicas de exercício, então converse com os terapeutas, sabe, não fique neutro, converse com eles, pra que você também possa ajudar a sua criança, pra que ela tenha uma vida melhor, pra que ela se desenvolva melhor, pra que ela consiga adquirir novas habilidades, né? Até pra vida, pra que talvez no futuro ela consiga comer sozinha, pra que no futuro ela consiga se comunicar melhor. É muito importante que a gente esteja presente e conversando com os terapeutas sobre isso. Um exemplo que eu quero dar ano passado, no agosto do ano passado, a gente fez um raio-x de quadril do Gael e percebeu que o quadril direito dele estava em 26%. E quando chega a 30% é perigoso porque é um já pra luxar, né? Daí só com parafuso. Então o Gael tava com 26%, a gente passou no ortopedista e ele tava chegando numa indicação cirúrgica preventiva. E que é uns cortes que eles fazem na virilha para que o quadril não murche de vez. E eu comecei a orar todos os dias por isso e fazer os exercícios que a fisioterapeuta tinha passado para mim. Então agora a gente repetiu o exame, agora. Essa semana eu peguei o resultado e ela calculou de volta e o quadril de 26% veio para 16%. Então para ver como os exercícios são importantes sim para criança com deficiência. Até para evitar. Às vezes a criança não vai evoluir horrores, mas ela vai ter... não vai ter deformidades, né? Vai evitar de fazer algumas cirurgias. Outro ponto importante, não tenha vergonha. Se a tua criança precisa de uma cadeira de roda adaptada, o que for. Se a tua criança precisa de uma órtese, não tenha vergonha de se arriscar, de pedir ajuda, de fazer uma rifa, uma vaquinha pra comprar a cadeira do Gael e o andador dele. Eu fiz vaquinha aqui na minha cidade, tiveram muitas pessoas que ajudaram pra que ele se... Hoje em dia, eu acredito que tanto o andador dele como o carrinho deixam ele muito mais bem posturado, evita deformidades. Então, eu venci a vergonha, né? E coloquei minha cara a tapa pra dar o melhor pro meu filho. Hoje as coisas, graças a Deus, melhoraram também financeiramente pra nós. Mas se precisar um dia futuramente eu fazer qualquer outra coisa e eu não tiver condições, eu faço sim uma vaquinha de volta, coloco a minha cara a tapa de volta, porque é pra qualidade de vida dos nossos filhos. Então a gente tem que ir além, não se limitar, não ter vergonha, sabe? Pedir ajuda de verdade, não tenha vergonha de pedir ajuda, de chamar o terapeuta e dizer, me ajuda, o que eu posso fazer? Eu tenho certeza que ele vai se alegrar em saber que você quer ajudar a sua criança, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda, diz, meu filho não vai evoluir, meu filho não vai ser sempre assim mesmo. Isso era antigamente. Hoje em dia existem tantos recursos que a gente pode evitar uma deformidade, que a gente pode ver nossos filhos evoluírem. Então, converse. Me chame pra conversar também no Instagram, se vocês quiserem, ou no WhatsApp, posso deixar aqui também. Mas não se limitam, sabe? Não se escondam. E o que mais que eu posso agregar pra vocês? Dizer que a gente não está sozinho, a gente não é a primeira, nem vai ser a última, né? Mãe atípica, cuidadora atípica de uma pessoa com deficiência. Cada sorriso, cada progresso, cada vitória nos enche de esperança e faz a gente continuar firme e forte por essas pessoas que a gente tem tanto amor, né? Nos nossos filhos. Ou na pessoa que você cuida, enfim. Dizer que com fé, amor e união, nós podemos seguir em frente, firmes, orando e botando em ação tudo que a gente aprende para que as coisas aconteçam e a gente não fique parado no tempo, para lá na frente a gente achar que a gente poderia ter feito mais. Agradeço aqui pela oportunidade de estar compartilhando a minha maternidade, fico à disposição de vocês se vocês quiserem conversar mais. Vou deixar aqui uns vídeos do Gael também, das evoluções que ele teve com o passar do tempo, né? E terminar com esse versículo de Isaías 41:10, que diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, que Deus te fortaleça, que Jesus preencha o espaço do teu coração e te ajude nessa caminhada que, embora difícil, né? Eu sei que a maternidade típica não é fácil,
Nem todos os dias são de glória, tem dias que a gente tá muito feliz e tem dias que a gente está triste, mas Jesus nos fortalece e nos ajuda nessa caminhada. Faça amigos e não desista. Não desista do potencial que existe dentro do seu filho, seja a primeira pessoa a acreditar nele. Porque se você não acreditar no teu filho, quem irá, né? E é isso, muito obrigado por me convidarem a estar aqui falando com vocês e obrigado por me ouvirem. Beijo, fica com Deus. Ó, esse é o Gael, chegou da escola. Ele tá olhando os livrinhos. Você quer os livrinhos? Quer o livrinho? Sim ou não? Sim? Ah, tá bom. Então levanta a cabeça pra mamãe. O Gael vai pra escola amanhã? Não, tem que ir pra escola. Você vai pra escola amanhã? Que preguiçoso, só porque tá frio chovendo. Você não quer ir pra escola? É. A mamãe tá gravando um vídeo lá, falando de você. Manda um beijo. Manda um beijo lá. Olha lá. Manda um beijo lá pro vídeo. Manda um beijo. Um beijo. Time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain.